Bom dia, sexto ano! Vamos continuar a nossa aula? Ontem nós estávamos falando sobre tempo cronológico e tempo histórico. Aí a tia Sara perguntou para vocês e pediu para vocês responderem. O que é tempo cronológico? Bom, o tempo cronológico, ele divide o nosso dia a dia, a nossa semana, ele marca, né? O nosso dia a dia, a nossa semana. Esse tempo, ele é sempre marcado da mesma forma. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, né? Agora a gente tem o tempo também histórico, que é marcado em períodos longos, em períodos maiores, tá? Então nós temos aí, para que isso, gente? Para o próprio ser humano se localizar nesse tempo histórico, né? Hoje a gente sabe, nós estamos no período contemporâneo, né? A nossa história, ela não é passada ainda, nós estamos vivenciando, tá? Por isso que a gente tem que estudar a história do passado, porque nós não vivenciamos esse passado. E ele foi dividido em longos períodos aí, falei com vocês. A linha do tempo histórica, ela é dividida em pré-história, que foi o maior período de história, e foi na pré-história. Depois, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e atualmente Idade Contemporânea. Só que esses períodos são longos. São divididos, por exemplo, a pré-história, dividida em eras geológicas, né? Já na Idade Antiga, já se divide em séculos, tá? Um século tem quantos anos? Pensa aí na cabecinha de vocês, que a gente vai responder essa atividade. Um século tem quantos anos? 100 anos. Um milênio, o nome já fala, um milênio, 1000 anos. E uma década? Uma década tem 10 anos. Então, esses períodos aí, históricos, já são maiores, né? Esse sim é o tempo histórico, que já são períodos muito grandes que não tem como a gente mensurar e nem viver. Porque o ser humano, ele não vive mais de um século, né? Raramente isso acontece, não é? Pode até viver, mas isso não é uma regra geral, tá? Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão agora responder para tia Sara. Eu tô mandando modelos de relógios pra gente ver, porque esse tempo, o cronológico do dia a dia da gente, as pessoas sempre tiveram a necessidade de se localizar nesse tempo cronológico, esse tempo do dia a dia. Então, o ser humano, ele foi criando formas de se localizar nesse tempo. Antes era observando os astros, observando o sol, daí os egípcios, eles criaram, né, o relógio de sol, que através da sombra que se fazia nesse pêndulo de ferro, de madeira, a projeção dessa sombra marcava a hora. Só que o relógio de sol, ele só marcava a hora ao longo do dia, durante o dia. À noite não tinha como, né? E assim, quando o sol se punha, as pessoas iam se recolher, iam dormir e não precisavam realmente marcar o tempo, assim que o sol se punha. Então, só precisavam ao longo do dia. Depois, na Idade Média, criou-se outra forma de se marcar o tempo em tempos menores, a ampulheta, né? Que de acordo com que a areia descendo ali, ele sabia que quando acabasse ali aquela areia, era hora de fazer outra atividade, né? A ampulheta marcava espaços de tempos menores. E também, a partir do século XVIII, mais ainda com a industrialização, né, com as cidades crescendo, as pessoas saindo do campo, indo para a cidade, as pessoas precisavam de horário para tudo. E como se localizar nesse tempo cronológico aí do dia a dia? Bom, aí foi criado o relógio mecânico.
mecânico para fazer essa localização. Nós temos aí, eu coloquei a foto do relógio mais famoso do mundo, que é o Big Ben, que fica em Londres, na Torre de Londres aí, na Elizabeth Tower, né? Esse relógio, ele ficou famoso porque as fábricas que estavam ao redor de Londres ali, as fábricas, e as pessoas que trabalhavam nessas fábricas, que eram os operários, eles se guiavam pelo barulho do relógio, porque de hora em hora esse relógio, o pêndulo dele batia de hora em hora. Então as pessoas sabiam, tá na hora do almoço, né? Esse pêndulo desse relógio. Depois cada fábrica passou a ter um relógio. Aí vocês falam: poxa, tia, mas por que as pessoas então, elas não compravam o seu próprio relógio? Aí é que está. As pessoas não compravam seus próprios relógios porque eles não tinham condições financeiras para comprar. Era um artigo de luxo o relógio, tá? E só os homens, quando tinham ricos, que possuíam aquele relógio de bolso. O restante se guiavam ou pelos sinos das igrejas, por isso que tem sinos nas igrejas para avisar o horário da missa, e depois começou a avisar de hora em hora também, para as pessoas se localizarem nesse tempo cronológico. Então essa localização em tempo cronológico é importante, a gente não vive sem se localizar nesse tempo cronológico, né? Hoje com o celular, com os meios digitais aí, a gente fica o tempo todo conectado e vendo em que tempo cronológico a gente está. Mas o tempo histórico, nós sabemos que nós estamos no século 21 atualmente, né? 2021, século 21. Depois nós vamos aprender um pouquinho sobre essa regra de século, tá? Vamos para nossa atividade? Beijo para vocês.